Vamos lá à nossa aula de hoje, tá? Samuel. Chamada, tá, pessoal? Professora Samuel. Ok. Júlia. Presente. Karina. Ela tem o microfone bugado. Presente. Karina presente. Era o seu cachorro que estava latindo? Não. Ah, tá. Agora tá quieta. Ah, Mas tá. daqui a pouco começa a latir. Guilherme Amaral. Presente. Isabelle. Presente, professora. João Levi. Presente. Alice. Alice, você tá aí? Guilherme Martins. Presente. João Lucas. Presente. Natan. Já voltei. Ok. Presente. Natan, você respondeu? Presente. Ok. Yasmin. Presente. Ana Beatriz. Presente. Felipe. Presente. Leandra. Presente. E Rian. Presente. Deixei de falar, de chamar o nome de alguém? Não, né? Eu. Eu quem? O Wallace. Ok. Coloquei você aqui, tá, Wallace? Gente, alguém sabe que horas é a aula de geografia? 11h10. 11h10, 11h20. 10 e vai até 20h40. Tá, obrigada. E hoje eu tenho que sair, ó. Eu também tenho que sair. Eu vou ver se dá tempo de eu ver a aula toda. Eu queria que eu pudesse ir de todas. Então vamos lá, pessoal. Também queria. Mas não dá. Vamos lá, galera. Compartilhei lá com vocês no grupo, para quem não tem livro, o módulo 13 do livro 3 de vocês, falando sobre contos e lendas. Quem tem livro, acompanha a gente aí no livro, tá? Módulo 13, página 13. Então... Sexta-feira, 13. Não, quinta-feira, 8. Sexta-feira, 9. Vamos lá, pessoal. Quem começa lendo aí pra mim? Eu ia falar que eu posso ler, professora, mas eu sou sempre aquele... As pessoas devem estar enjoadas já da minha voz. Não, pode ler, Karina, que isso? Vamos lá, olha só. Eu vou fazer assim, ó. Vou brincar com vocês. Quem já viu Pokémon? Então, vou brincar com vocês de Pokémon, igual que eu brinco com os outros alunos lá. Né? Que ninguém quer ler, fica todo mundo com medo de ler. Eu falo, beleza, então a gente brinca de Pokémon, né? Eu me sinto Ash. Pikachu, eu escolho você. Então vamos lá, vamos começar. Vou começar pelo meu primeiro da lista, Samuel. Lê o nosso primeiro parágrafo aí. O que é conto? Professora, eu saí porque minha internet caiu, minha internet tá muito ruim. Ok. E professora, eu não fiz aula de português por causa que minha internet parou. Ok. Samuel, cadê você? Eu acho impressionante que a internet nunca ajuda. E depois que chove, então é pior ainda. Eu tava sem internet. Professora, Samuel, ele saiu, por causa que não tá aqui.
Então... Você me chamou? Samuel tá aqui, no caso que eu fui fazer meu pão. Ah, tá. Então, deixa o pão de lado, vamos começar a ler aí, depois você... Nossa, tadinho do pão, professora. Hã? Tadinho do pão. Eu deixo o pão de lado. Deixa ele de lado. Vamos lá. O pressentimento quando tava falando fez assim, caraca. Vamos lá, galera. Samuel, lê aí pra gente o primeiro parágrafo. Vamos todos participar da aula. É qual página? É página? Página 13. Do módulo 13. Módulo 13. Página 13, módulo 13. Dia 8. Dia 8 da quinta. Mês 10. Conto, professor? Isso. Yeah. Primeiro parágrafo aí, por favor. Fiel conto. Conto é um gênero textual marcado pela narrativa curta, escrita em prosa e Prosa. complexidade de relação aos romances. A origem dos contos está relacionada à tradição de contar histórias de forma verbal. Quando transcritas, essas mesmas histórias geralmente seguem uma trama única, resulta em uma narrativa concisa e pode ser lida em pouquíssimo tempo. O termo conto pode ser traduzido para a língua inglesa. Samuel, tá bom aí, obrigada, tá? Júlia, continua de onde Samuel parou, por favor. O termo conto pode ser traduzido para a língua inglesa como tale, um tipo de texto curto que aborda necessariamente temas épicos, folclóricos ou fantasiosos. Por esse motivo, o conceito de conto permaneceu por muito tempo relacionado a estes temas. Ok. Karina, continua a leitura aí pra gente, de onde Júlia parou, por favor. Com o surgimento de novas técnicas e estilo de escrita, o termo adquiriu um sentido mais amplo e pode ser expresso na língua inglesa como short story, um texto cujos únicos traços obrigatórios são a curta extensão e a escrita em prosa. Ok. Guilherme Amaral, continua a leitura aí em características do conto. Ele saiu, professora. Saiu? Professora, não tem livro não. Tem PDF. Então tá lá em PDF. Tem o PDF lá na página do 6º ano. Isabelle, lê aí pra gente, por favor, características do conto. Eu não tô vendo ela não na minha tela. A da conexão perdida. Ah, o dela da conexão perdida. Acho que a internet dela caiu. Eu até vi no coisa. Ok, então. João Levi, continua aí pra gente. Professora, posso ler? Pera aí, vamos lá, vai chegar em você. Tem bastante texto para todo mundo. Isabelle também não leu. João Levi, lê pra gente. Tô seguindo aqui a lista. João. João Levi, você tá aí? Professora. Peraí. Deixa eu fechar a professora. Isabelle voltou. Minha internet voltou, professora. É característica. A internet de Wallace também caiu. Quem que tá lendo? Era o João Levi? Professora, é características do conto? Sim. Eu parei inscrito. Eu devo começar a ler. A atual variedade literária permite que um conto se apresente de diversas formas. Como dito acima, as únicas características absolutas do estilo é a escrita em prosa e a narrativa curta. Portanto, um conto pode seguir qualquer gênero ou estrutura sem que isso implique na sua classificação. Certo. Obrigada.
Ele nem falava na escola que a gente escuta a voz dele até escrito. Alice, continua a leitura aí pra gente. No entanto... Professora. Continua a leitura pra gente. No entanto... Ana Luísa aqui. A mãe culpa pelo atraso, que eu tava fazendo negócio com minha avó. Ok. Quem vai ler agora, professora? Alice, você tá aí? Vou dar aula, Alice. Demora muito pra gente falar. Acho que a Alice não entra na sala. Então vamos lá, Guilherme Martins. Guilherme Martins. Gente, a Alice tá na sala sim. Tá? Ela deve estar fazendo outra coisa. João Lucas, lê pra gente então. Tá bom, professora. Tá mais ou menos, no entanto? Isso, no entanto... No entanto, como consequência natural da narrativa curta, os contos apresentam alguns elementos que, independente do gênero e estrutura escolhidos pelo autor, acaba sendo recorrente. Ótimo. Natan, continua aí a leitura de onde João Lucas parou, por favor. Natan, você tá aí? Quase ninguém tá respondendo. Yasmin, então lê pra gente, por favor. Enredo único. Tá. Página 3. Isso. Embaixo, tem um negócio do continho falando ali. O enredo acontece no momento onde ao focar em um enredo e não desenvolve dramas, memórias e uma única situação. Ok. Ana Beatriz, continua aí de onde a Yasmin parou, por favor. Cidade? Sim, simplicidade. Tá bom. Simplicidade. Devido ao enredo único, os contos não costumam exigir grandes interpretações por parte do leitor. Ok. Felipe, continua a leitura de onde Beatriz parou, por favor. Os contos costumam apresentar tramas que não se estendem por longos períodos. É comum, por exemplo, que a história se passe em um só dia. Ok. Leandra, continua pra gente, por favor. Geralmente os contos não dedicam tempo na introdução do ambiente e dos personagens, por isso a história se inicia próxima ao clímax e ao desfecho. Ok. Rian, continua a leitura aí pra gente, por favor. Poucos personagens. Por serem mais objetivos, contos costumam apresentar um número bem reduzido de personagens. Obrigada, Rian. Wallace, você tá aí? Em contos é normal que o fim aconteça imediatamente depois do clímax. Não há
resolução e do conflito. Ok. Ana Luísa, finaliza aí para mim, por favor. Professora, nem sei que página você tá lendo. Entrei agora, não tô entendendo nada. Página 13, final aí. Objetivo único. Tá, peraí. Só que tá lá embaixo. Objetivo. Tá bom, peraí. Por não possuir desdobramentos, o conto busca causar um sentimento único no leitor. Alegria, indignação, Melancolia. Nossa, eu nunca tinha falado isso, mas tá bom. E etc. Ou simplesmente contar uma história. Ok, obrigada. Júlia tá aí na sala, não tá? Eu tô. Então lê aí pra gente, Júlia, o início da página 14, por favor. Tá. Essas características fazem com que o conto seja o gênero textual perfeito para conteúdos voltados ao público infantil, especialmente contos de fada. Vale esclarecer que estes elementos não são obrigatórios e a ausência de um ou mais deles não desqualifica o texto como conto. Ok, pessoal. Professora, Oi? é que o meu Wi-Fi caiu. O meu Wi-Fi caiu aquele tempo lá, aí eu não sei onde é que vocês estão agora. Quem é que tá falando? Guilherme. Comecinho da página 14. Guilherme. Sintetizando. É Guilherme. Sintetizando da 14. É Guilherme Amaral ou Martins? Martins. Então lê aí pra gente o sintetizando, Guilherme, por favor. Peraí, deixa eu achar aqui. Página tá 14. Isabelle ainda não leu. Tá, mas Isabelle leu. ainda não li. Chamou Samuel? de ler. Não, Isabelle ainda não leu. Pessoal, vamos lá. Guilherme Martins vai ler o sintetizando. Lê, por favor, Guilherme. Conto é um gênero textual marcado pela narrativa curta, escrita em prosa e de menor complexidade em relação aos romances. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos que leram, tá? Tem mais coisa pra gente ler, pessoal. Fica tranquilo, a gente vai lendo aí. Vamos lá. O que é um conto, né? A gente, nesse texto aqui, lá no nosso título lá, ele vem como contos e lendas, tá? Então, aqui no capítulo 13, módulo 13, a gente vai trabalhar os contos e no próximo módulo 14, a gente vai trabalhar as lendas, tá? Então, o que é um conto, né? Ele é um gênero textual, narrativo, tá? Que uma das características dele é o que? É ser curto, sucinto, tá? Ele vai direto ao ponto. Enfim, né? O livro 3, ele voltou lá de novo, retomando o assunto lá do nosso primeiro livro, né? Ele voltou trabalhando a narrativa novamente. Então, vamos dar sequência aqui a essa questão de gêneros narrativos, tá? Então, vamos lá. Quais são os pontos interessantes aqui a se ressaltar do conto, né? Além de ser uma narrativa curta, aí vocês veem lá no primeiro parágrafo que eles destacam o quê? Ele é curto e menos complexo do que o romance. Porque o romance ele é mais extenso, ele é mais complexo, eu tenho mais personagens, eu tenho mais cenas, enfim. Dentro de um romance eu posso ter vários pontos de clímax, certo? A origem do conto, né, é o quê? São histórias muito parecidas com as fábulas, que são o quê? Histórias contadas oralmente, tá? Passado de pessoas para pessoas. E aí nós temos o quê? Já falamos aí que é um texto curto, trabalha muito com a oralidade. Hoje temos contos escritos, né? Mas
A sua origem lá atrás era o quê? Era histórias contadas oralmente. E ele vem o quê? Ele vinha trabalhando, vem trabalhando, né? Hoje não muito, né? Mas com temas épicos, folclóricas, temas fantasiosos, ou seja, vamos pensar lá numa fábula, a gente trabalhou fábula, nós trabalhamos prosa, não. Ah, pessoal, um detalhe aqui, tá? Aqui em algum ponto aqui, enfim, lá no início, ele fala o quê? Que é escrita em prosa. Professor, o que é prosa? Prosa é essa forma que a gente fala, tá? No dia a dia, é a questão da oralidade. Essa forma fácil da gente estar aqui falando, é essa comunicação aqui. Por quê? A gente tem textos em prosa e textos em poesia, em poema, né? E aí é diferente, né? Mais tarde vocês vão, talvez, não tenho certeza, que vocês vão dar uma olhada, não nesse ano, acredito que não nesse ano, mas mais tarde, lá para o 8º, 9º ano, a gente volta a abordar essa questão aqui de prosa e poesia, tá? Aí você fala, poesia, poema, não seria tudo a mesma coisa? Não, a gente mais tarde vai ver que na verdade existem diferenças. Mas a ideia é o quê, né? A poesia, você vem ali tem todo um esquema de poesia, você tem que contar as sílabas, você precisa fazer rima, enfim. E já a prosa, você vem contando da forma assim que a gente fala, tá? No dia a dia, tá? Um ponto aqui a ressaltar, vai que você pinta aí alguma dúvida com relação a essa escrita em prosa, um texto em prosa, né? Então a gente tem lá, né, nas características gerais, você vê que é um enredo único, né, como eu falei para vocês, é um ponto ali único, ou seja, dentro de um romance eu tenho vários personagens, dentro desses vários personagens, embora o romance trata de um assunto só, entre aspas, tá? Eu tenho vários personagens, esses vários personagens, eles têm várias histórias, ou seja, vários enredos que envolvem eles ali, né? O personagem A, por exemplo, vamos voltar aqui, a gente trabalhou aquele livro... Ai, meu Deus, deixa eu lembrar agora o nome do livro. Eu só lembro de Chapeuzinho Vermelho, que eu falei muito nas fábulas, né, com a gente. Eu lembro, professora. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Eu lembro quando a gente leu, mas não lembro o nome. Eu esqueci o nome. A Ilha... Professora, meu pai acabou de chegar em casa e eu não sei onde vocês estão, que eu fui falar com ele. Ah, tá. É a Ilha do Tesouro, a Ilha Perdida. Não, é a Ilha do Tesouro de Robert Longdon. Robert Louis, na verdade. Então, esse filme, não sei se vocês se lembram, esse filme, ó. Esse livro, ele... Você passou, né? Isso. Filme não, pessoal, livro, tá? O filme que eu passei foi O Náufrago, tá? Nesse livro, não sei se vocês se recordam lá dos personagens. A gente tinha lá, começava com um pirata que estava fugindo, depois esse pirata morria, o imediato que estava com ele, que trabalhava na estalagem, ele passa agora a ser um dos personagens principais também, que ele começa com um personagem principal. Aí eu conto a história voltada para esse primeiro personagem, que era o pirata, que eu não me recordo o nome dele agora, tá? John Long Silver, o nome desse personagem. Não, Long John Silver, ele vai lá pro finalzinho. Ah, esqueci, pessoal. Enfim. Aí eu tenho um enredo ali, um clímax ali. Quando eu pego já a história, o livro começa a contar a história do rapaz que trabalhava ali na estalagem e que pega o mapa dele, eu tenho outro enredo, ou seja, outra história, tudo dentro de um livro só. Aí eu começo a abordar outros pontos ali, e ali eu incluo vários personagens. Aí, até esse ponto, a gente tem lá o pirata, né, que era se eu não estiver enganada, o John Long, né, que é o... Deixa eu ver se eu tenho o livro aqui, se ele tá aqui pertinho. Que ele
o vilão ali, o antagonista naqueles momentos ali. Em algum momento, lá no final do livro, você vê que ele, na verdade, vira o protagonista, né? Ele vira o herói, que ele salva o menino, pega uma parte do tesouro, enfim, você vê uma reviravolta ali, ou seja, eu tenho vários enredos ali, ou seja, embora, né, a Ilha do Tesouro, foi esse livro aqui, ó, que a gente trabalhou, embora ele não seja... Oi? Esse livro é legal pra caramba. Eu também me amarro nele. Embora, né, ele venha trabalhando um assunto só, né, a Ilha do Tesouro, você vê que há vários personagens, há vários enredos, né, embora seja uma história só ligada, eu tenho vários pontos ali que ele vai ressaltando de diferentes ângulos e pontos. E isso a gente já não tem aqui no conto. O conto ele tem um enredo único, ou seja, eu tenho uma única história. Aqui você vê a questão da temporalidade, né, que vem falando, né, dos dias que vão passando. Aqui não, eu tenho um espaço curto de tempo. Normalmente tudo se passa num dia só, certo? O leitor, né, ele consegue... compreender de uma forma mais clara, mais simples, né? O conto, esse início da história, né? Como a gente comentou lá na narrativa, né? Essa introdução da narrativa, ela é dado que apresentando ali os personagens, o ambiente. Aqui não, aqui você já entra assim, sem muita apresentação, a situação já está acontecendo, já está perto ali do clímax, né, do momento mais alto da história. O final rapidinho acontece. Marley, sai. O final rapidinho acontece e a ideia é o quê, né? É trabalhar justamente essas emoções do leitor, né? Qual é o objetivo? Trazer reações imediatas, ou seja, a pessoa... Só um minuto. A pessoa vai ficar feliz ou vai ficar chateado com desenvolver ali, com a conclusão dessa história, vai ficar triste, tá? Então, a ideia é o quê? É contar. O nome é o quê? Conto, né? Contar uma história. Agora fala. Quem queria falar? Quem que falou comigo? E como é que resumindo é uma história curta, né? Resumindo assim, é uma história curta, tipo, não dá pra mudar muito assim, contar muita história. A gente... Professora, eu tô tentando entender até agora onde é que vocês estão. Página 13. Eu ainda tô na página 13, gente, eu tô na 15. Módulo 13, página 13, até a gente finalizar, tá? Então, o que eu tava falando aqui, pessoal... Nossa aula acaba 11 horas, né? Não, acaba mais cedo. Vamos lá. Antes, mais 10h30, 10h20, por aí. Depende muito do desenvolvimento, né? Vamos lá, galera. O que eu tava fazendo aqui era falar um pouquinho sobre o conto, né? Alguns detalhes. Esse texto aqui, ele é bem explicativo, a gente consegue compreender bem. Mas, enfim, né? O conto é o quê, né? A gente já viu lá, né? Marcado pela... era marcado, né, pela oralidade, hoje não mais, né, que a gente já tem aí os contos escritos. É uma narrativa curta, bem menos complexa do que o romance, e como eu falei para vocês, né, aqueles detalhes lá das características, né, que a gente tem um único enredo, é muito claro de se entender, o espaço é muito rápido, né, tudo se trata ali num momento, né, num dia só, é tudo muito rápido, certo? Galera, alguma dúvida com relação a essa atividade, ao assunto que nós abordamos hoje, contos? Também não. E ele tem um determinado momento, né, que ele fala aqui dos contos de fadas, né? Contos maravilhosos, tá?
Então a gente tem o quê? Aqueles contos de fadas, parece que tudo acontece na mesma hora. Embora, né, pessoal, o conto de fada ele tenha... alguns vêm trazendo ali uma apresentação dos personagens, né? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, enfim, Branca de Neve, né? Que são esses contos de fadas, né? Ou contos maravilhosos. Ele vem aí fazendo uma abordagem um pouquinho mais extensa, mas como o texto ressalta aqui para vocês, nem todos esses elementos são obrigatórios. E aí, falando, né, de Chapeuzinho Vermelho, de Branca de Neve, não posso esquecer aqui de Charles Perrault, né, pessoal? Charles Perrault, que foram aí um dos prepulsores, né, dos contos, né, de fadas. Quem é Charles Perrault? Então, não é aquele bicho que sai no carnaval, não, né? Hã? Eu não vejo muito filme, essas coisas assim. Não, mas isso não é filme não, tá? Nem leio livro. Eu não leio livro. Então, pessoal, mas o que acontece? Charles Perrault, vocês já ouviram, isso daí com certeza vocês já ouviram falar, Grimm, né? Os irmãos Grimm. Quem já ouviu falar dos irmãos Grimm? Ninguém nunca ouviu falar? Eu falar, eu já. Isabelle não gosta de ler, eu gosto. Eu não gosto de ler, não. Então, ele é lá do século XVII. Foram... Depende, pode ler, mas dependendo do que eu tô lendo, aí eu gosto. Então, Charles Perrault, os irmãos Grimm, eles... La Fontaine, eles vinham encabeçando essa questão dos contos, né, de fadas. Só que assim, uns têm uma versão assim mais... Não essa versão que a gente tem hoje, né, que todo mundo se dá bem no final, não. Eles têm lá uma história assim mais... É porque, na verdade, pessoal, qual era a ideia? Contar uma história. E dentro dessa história, eles queriam passar também uma informação, né, alguma... informação extra ali, por exemplo, Charles Perrault escreveu Chapeuzinho Vermelho, né? Temos, né, a versão, né? Não escreveu, temos versões de Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, Cinderela, não sei se vocês já ouviram da Pequena Polegar, Bela Adormecida, a gente tem muitas versões aí, Charles Perrault, Irmãos Grimm, Dos irmãos Grimm é melhor. Oi? Pra mim, dos irmãos Grimm é melhor do que a Disney fez. Ele tem uma história não muito açucarada, né? A Disney vem jogando assim bastante açúcar nos contos, né? Depois vocês até façam uma pesquisa, pessoal, sobre essas pessoas, tá? Por exemplo, pega uma versão Chapeuzinho Vermelho. Você pega lá, versão de Chapeuzinho Vermelho de Charles Perrault. Aí você pega lá, depois que você der uma lida, você pega versão de Chapeuzinho Vermelho, Irmãos Grimm. Você vai ter... Por favor, professora Pata, pesquisa aí, por favor. Vou colocar lá. Não é obrigatório, tá, pessoal? Mas assim, para quem tiver curiosidade, você vai ver que, na verdade, os contos, as versões desses autores que eu falei para vocês, não termina conforme a gente vê a versão de Chapeuzinho Vermelho, não. Quer ver uma coisa? Não tem, tô feliz. Quer ver uma coisa? Malévola. Malévola é uma versão de Branca de Neve. Não, Cinderela, né? Não. É Cinderela, não é, pessoal? Eu acho Não, Cinderela é da a Cinderela é da Sapatinho de Ouro. É da Bela Adormecida. De cristal. Isso. Gente, você lembra daquele filme lá que tinha a Mal, a Ivy, a filha dos vilões? Esse daí é Descendente. Esse eu não vi, não. Mas enfim, gente, Malévola.
Tem séries também, né? Tipo, séries Irmãos Green, tem filme dos Irmãos Green, tem algumas séries Irmãos Green, tem... Enfim, tem algumas séries que vocês observam, que vem tratando, na verdade, essa história é uma série que eu gostava pra caramba, Once Upon a Time. Não sei se vocês já viram, me amarrava, né? Vem contando assim as histórias, os contos, né? Maravilhosos, contos de fadas. É bonito, hein? Numa outra perspectiva. Vocês depois podem até fazer uma pesquisa, né, sobre isso, dando uma olhada, né, para aguçar a curiosidade. É bem interessante, né? A versão Disney... Negócio aí, tia. Oi? O nome do negócio aí? Que negócio? Que você tá falando aí? Filme. Gente, depois eu coloco lá, vou escrever para vocês aqui. Como eu falei para vocês, finalizando aqui, a versão Walt Disney, né, é uma versão assim mais doce, mais lúdica, mais para criança. Porém, existem essas outras versões aí que vem trazendo também os mesmos personagens, mas uma abordagem um pouco diferente, tá? Então, galera, vamos fazer a atividade do praticando para a gente voltar corrigindo, tá? 10 horas, 1 minuto, vamos aí fazer nossas atividades. Essa é rapidinha, tá? Tem poucos exercícios, só 3 aí do praticando pra gente fazer. Enquanto isso, eu vou escrever aqui pra vocês no grupo. Vou escrever aqui no grupo alguns nomes, aí quem quiser pesquisar, pesquisa, tá? Isso é legal, é bem interessante. Quem não gosta dessa versão do Walt Disney, né, muito menininha, né? Talvez vai gostar das outras versões aí, de Charles, do Na Netflix, se eu não me engano, soltou o filme da Branca de Neve, né? Espelho, Espelho Meu. É legal, então. É diferente da história de verdade. Totalmente. Tipo, não tem nada a ver. Nada. Tipo, você pega a história lá da Disney e compara com essa da Netflix. Não tem nada. Se não me falasse em temporada da Branca de Neve, eu ia falar que é outra princesa. Ou se possível, não era nem princesa, mas tá bom. Eles têm uma abordagem bem diferente. Na verdade, gente, olha só, a versão Walt Disney é a versão mais atual, tá? As versões mais próximas do original, né? Lembrando a vocês que isso aqui é o quê? Tá? O conto é marcado pela oralidade, é um texto que era passado verbalmente. Então, vamos lá, cada um, né, tem aquele ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Cada um fez a sua modificação para a sua época, tá? E é que achou necessária. Eu não gostei dessa história muito final feliz, vou fazer um final mais dramático, tá? Cada um fez aí uma versão. Mas a Walt Disney é a versão mais recente. Fala, Karina. Não era da Disney, né? Não foi a Disney. Então ele era, assim, legal também. Qual versão? Qual filme que você falou? Da Malévola. Ah, tá. Tem uma abordagem bem diferente, né? A gente vê que no final a vilã, ela é, na verdade, a mocinha, né? Da história. Eu vi lá na Amazon. Aí, tipo, era diferente da versão que a Disney produziu. Não era muito diferente, mas... né? É bem diferente a abordagem. Tô escrevendo aqui para vocês alguns nomes. Aí depois vocês, quem quiser pesquisar, dá uma olhada, vê lá. Professora, é praticando, professor? Oi? É pra gente fazer o praticando? Sim. Vou ficar
umas 5 horas lendo esse texto. Porque... Enquanto vocês estavam batendo papo, eu tava lendo o texto. Isso aí, tá certo. Ô, professora, olha o tamanho disso aqui. Não, peraí, eu vou girar. Tem mais. Ô, professora, a primeira pergunta é: quais são os personagens? Deve ter 1 milhão de personagens aqui. Então, mas aí você vai olhando, né? 2 ou 3 personagens. 2 ou 3 personagens? 3. Eu já li o texto todo. Me faltam os... Que isso, professora? Aí eu tô pedindo cola, professora. Dá 0, professora. Dá 0, dá 0. Você acabou esse dever de participar. Deixa ele. Sai da aula rápido. Logo se você embora. Professora, Oi. quem já acabou o dever? Faz o que? Então, quem já acabou o dever, se quiser ir adiantando, vai lá fazendo. Não vai acabar se acabou, né, amiga? Você leu 3 que ninguém tem coragem de ler. Não, eu já terminei de ler o texto, é porque eu queria sair logo dessa aula. Também já terminei de ler o texto. Se você quiser ler pra mim, eu agradeço. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês. Vou colocar lá no grupo do trabalho integrado, tá? Não tá relacionado ao trabalho, é para não encher aqui a página de muita informação. Alguns... Oi. Desculpa te interromper, mas o único dever de casa de hoje é esse praticando em casa ou tem mais dever de casa? Eu vou... Que negócio é esse desenho animado? Tá. Ai. Tá. Pessoal, eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Mas depois eu mando para vocês pelo grupo, tá? Com relação ao conto. Eu vou compartilhar com vocês, como eu falei aqui para vocês. Vou compartilhar alguns... Como eu falei, não. Eu ia falar, aí o colega falou ali outra coisa. Eu vou compartilhar com vocês vários contos aqui, tá? E aí cada um lê o que achar melhor, tá bom? Aí vocês entram lá nos arquivos que eu vou postar, vou colocar no grupo integrado, tá? Prestou atenção, pessoal? Não vou colocar no grupo do 6º ano de aula, não. Vou colocar lá no trabalho integrado para não encher aqui a página do grupo de aula. Vocês leem e aí cada um vai fazer uma resenha, né? Uma breve resenha sobre o conto que leu, tá? Tem alguns contos aí que eu vou colocar para vocês. O trabalho, professor? Não é trabalho. O que é resenha? Professora, também queria saber. Oi, muitas perguntas. Fala. O número 2, ele é pessoal ou você vai corrigir depois? Peraí, número 2. 2 do praticando? O pai faz... O pai... Não, gente, é relacionar... Peraí, galera, peraí. Vamos lá. Uma pergunta e uma resposta de cada vez. Para quem me perguntou sobre o número 2, está relacionado ao texto, tá? O pai faz uma comparação em relação à sujeira do menino em uma situação cotidiana. Que situação é essa? Aí vocês vão ler o texto para entender qual é a situação que o pai está falando. Tem que ler com vontade. O que é resenha? Então vamos lá. Resenha não deve ser coisa boa. Oh, meu Deus do céu! E tem gente que fala que é sem resenha. É só cachaça, bebida alcoólica
Pessoal, vamos lá. O que... Não, mas tem resenha que não tem coisas assim. Aqui na minha família, meu avô vive dizendo, aqui é sem resenha. Então, vamos lá. Eu já ouvi a palavra resenha no sentido de uma reunião de grupos, né? Seja de famílias, de amigos, e cada um leva um petisco, né? Só que assim, tá totalmente fora do contexto, né? O que é uma resenha, pessoal? Resenha é uma análise, tá? Descritiva, sobre o que você está lendo, sobre o que você está fazendo. É obrigatório, vale ponto. Oi? É obrigatório, vale ponto. Sim, é atividade. Professor, repete de novo, por favor, que eu estava lendo o texto. O quê? Professor. O que é uma resenha? Que atividade de trabalho. Gente, isso Tem que não... fazer uma resenha de quê? Oh, Deus meu. Pessoal, vamos lá. Olha só, Deixa o professor falar ali, ó. vamos fazer silêncio, presta atenção. O que eu falei para vocês lá no grupo do trabalho, eu vou compartilhar com vocês alguns PDFs sobre contos. Vocês vão escolher um conto que vocês acharem mais adequado para vocês. Eu quero ver uma história mais macabra, eu quero ver uma história mais adocicada. Você vai lá dar uma olhada, eu vou compartilhar com vocês de vários contos. Você vai lá escolher um conto e você vai fazer uma resenha sobre esse conto. Lembrando a vocês que vocês precisam identificar este conto, tá? Mas o que é uma resenha? Eu já falei aqui, mas vocês não prestaram atenção. Vou continuar. O que é uma resenha, pessoal? É uma análise, é uma descrição. A gente já viu o que é um texto descritivo, não já? Quem não viu o que é um texto descritivo, volta algumas aulas atrás e procura sobre a descrição. Se eu não estiver enganada, a gente finalizou o livro falando... Não, o livro finalizou sobre textos injuntivos, né? Falando sobre textos instrucionais, tá? Então, pessoal, no início do no início do bimestre terceiro, tá? A gente trabalhou sobre a descrição. Volta lá algumas aulas atrás que você vai ver sobre o que é a descrição. A descrição é o quê? Você descrever algo. O que é uma resenha? É uma análise, tá? Descritiva, ou pode ser crítica também. O que é crítica, gente? Você falar bem ou mal de algo, né? Eu gostei sobre desse texto, desse conto, né? A gente está aqui trabalhando com esse conto. Mas isso também pode falar sobre partes, por exemplo, tem uma parte com o personagem pula de um buraco, sobrevive, aí a gente pode dizer, legal. Claro, né? Aqui não a resenha não é um monólogo, né? Você não vai falar. A parte em que a Chapeuzinho Vermelho é surpreendida pelo lobo é muito legal. E parou. Não, é legal por quê? O que você achou interessante ali? A adrenalina que me causou, né? Esse momento que ela é surpreendida pelo lobo, você vai trabalhar o assunto, né, gente? É muito legal. Né? Você não vai finalizar aí. Sim, você pode pegar... Estamos falando da história de Anne, né? Isso aí, João Levi, exatamente. Tá? Você vai trabalhar o quê? Eu falei, tá? Quem? Karina, desculpa, é que João Levi que falou essa parte aí. É pra copiar no caderno o que a gente achou e te enviar foto? Sim, a resenha sim. Professora, pelo que eu entendi, a gente vai ter que escolher um conto e falar o que a gente achou dele. Sim. Aí vocês vão fazer uma resenha, pode ser crítica, pode ser descritiva, ou seja, você vai falar o quê? O que você achou dele? Lembra lá na atividade que nós fizemos sobre a boneca de ossos? A boneca de ossos, pessoal, foi uma atividade que nós fizemos ontem. Foi ontem sim, tá? Você... Observa ali a estrutura do texto, tá? Ele vem trabalhando justamente isso, uma resenha. Tá? Ele vem falando ali alguns pontos, ressaltando alguns detalhes, tá? Sobre o assunto e falando o que
ela achou, o que, que a gente pode esperar, isso é uma resenha. Pode ser uma resenha descritiva, você descrevendo o conto que você leu, ou pode ser uma resenha crítica, como o Guilherme falou. Ah, eu não gostei dessa parte, ou eu gostei... Oi? Essa resenha foi descritiva, né? É, aquela de lá foi uma descrição. Compreenderam ou tem dúvidas? Deixa eu terminar de escrever aqui. Professora, peraí, mas a gente vai escrever o que a gente achou no caderno, a gente... Caderno. Você, o que é? No caderno, tá, pessoal? Vocês vão fazer isso no caderno, aí você vai lá identificar. Por exemplo, eu não sei se tem lá, que eu não lembro do arquivo. Vamos supor que tenha lá Chapeuzinho Vermelho lá no conto, né? Tem contos, tem PDF, pessoal, que tem mais de um conto lá. Então, vocês vão selecionar um conto, um só, e vão trabalhar em cima dele, vão fazer uma resenha em cima dele. Aí você vai colocar lá. Sim, vou colocar no grupo do trabalho integrado, tá? Aí a gente vai escrever no caderno só o que a gente achou mesmo, né? Não precisa escrever o texto de novo, não. Não. Vocês vão falar o que vocês entenderam vão resenhar, ou seja, vão falar o que você compreendeu, o que você achou. Que no caso, o que você compreendeu, o que você achou, trabalharia uma resenha crítica, né? Ah, eu achei legal. Ô, professora, mas e se alguém acabar escolhendo 2 textos também, assim, sem querer? Bom, aí você vai escolher 2 textos. Você está falando que 2 pessoas ficarem com o mesmo assunto, o mesmo conto? Sim. É que eu me enganei aqui, falei errado. Então, mas isso não tem problema, tá, pessoal? Porque cada um tem uma perspectiva diferente. Cada um vê aquilo, faz uma análise pessoal, tá? Não tem problema. Vocês escolhem o que vocês se identificarem. Tanto que eu tô falando que vocês vão escolher um conto, seja lá qual for, vocês vão resenhar. É uma atividade individual, tá, pessoal? Então tá bom. Ó, compartilha. Tá vendo? Eu coloquei aqui alguns autores para vocês. Versões, né, de filme, vou escrever aqui para vocês também, quem quiser dar uma olhada. Praticamente alguns já até viram, né? Pessoal, vocês terminaram a atividade? Eu terminei. Eu terminei. Eu compartilhei errado isso É pra fazer o aqui. praticando em casa ou praticando em casa? Não é para fazer o praticando em casa. Já fiz. Já fez? Então, ótimo, beleza. Ih, caraca. Fiz meuleca aqui. Professora, então agora eu entendi. Eu achei que você fosse colocar vários nomes de contos. Como assim vários nomes de contos? Para vocês pesquisarem isso? Não, tipo, você fosse colocar o nome de vários contos e a gente pensasse em aqueles contos e resumisse, mas aí você tá deixando a gente escolher, né? Você vai escolher o conto que eu vou colocar para vocês. Vou compartilhar com vocês e vocês escolhem. Entendi. Escrevi no grupo errado. Então vamos lá, pessoal. Vamos corrigir? Daqui a pouco... Professora, é verdade, agora que eu vi. Vamos lá fazer a correção? Depois eu escrevo aqui para vocês. Vamos finalizar isso daí? A nossa aula... Professora, eu vou no banheiro. Para qualquer coisa, se você achar que eu tô muito quieta, porque eu tô no banheiro. Ok. Vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Quem ainda não leu... Guilherme Amaral não leu. Alice não leu.
Natan ainda não leu. Cadê? Isabelle. Então vamos lá. Isabelle começa lendo aí pra gente o primeiro parágrafo, tá? Professora, Isabelle tá no banheiro, professora. Ah, é Ela acabou verdade. de falar, professora. Excusa-me. Cadê o outro Guilherme? Guilherme Amaral. Lê aí pra gente, Guilherme. Professora, é que eu leio. Professora. Oi. Aonde? O praticando, aí tem aí. Ô, Carvão, você vai ler o primeiro parágrafo pra gente, por favor. Posso começar, professor? Pode sim. O pequeno Zeca entra em casa após a aula batendo forte os seus pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo para o quintal fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo, chama o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, o acompanha desconfiado. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado. Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito comigo. Desejo tudo de ruim para ele. Eita, Seu pai, filho. um homem simples, mas cheio de sabedoria. Escuta calmamente. O filho que continua a reclamar. Só um minuto. O Ju, Só um minuto. Quem leu pra mim? Guilherme Amaral. Ok, Guilherme. Obrigada. Pode continuar, professor? Não, agora outro aluno vai continuar. O Wallace, lê pra gente. Você ainda não leu, né? Eu li, professora, mas se quiser que eu leia de novo, tudo bem. Quem que ainda não leu, pessoal? A Isabelle, né? Que tá no banheiro. Verdade, né? Então, Alice. Alice, você tá aí com a gente? professora, acho que ele entra na sala e depois sai. Deixa só o telefone ali mesmo. Ela sempre faz isso. Ela tá na sala. Alice, Mas você tipo, tá ela aí? deve deixar o telefone na sala, depois vaza. Então vamos lá, pessoal. Quem ainda não leu? Quem ainda não leu que está conosco? Oi, professora? Quem ainda não leu e está conosco na sala? Tá participando aqui. Eu acho que o Natan não leu. E ele acabou de chegar. Então vamos lá, Wallace, lê aí pra gente. Isabelle? Quando a Isabelle voltar, fala pra ela ler um texto aí. Vocês ficam observando aí. Quando ela voltar, ela lê. Professora. Oi. Meu Wi-Fi caiu, porque... Não, na verdade o Wi-Fi foi desligado, porque minha avó tava varrendo aqui, aí ela encostou ali no Wi-Fi de... Ah, tá. Wallace, lê aí pra gente. Por favor. Eu? Wallace, pai, estou... Oi? Lê aí pra Tinha gente. saído aqui. Pai, estou... Não, essa parte aqui o Guilherme leu. O Juca. O Juca. Vamos lá, galera. Você que eu leio. Lê então, por favor. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito. Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir à escola. Professor, acho que o Samuel também acho que não lia esse texto. Mas Samuel não tá aqui. Vamos lá, próximo aí. Gente, vamos lendo assim, vai. Quem continua a leitura? Professor, eu que falei. Eu quem?
Samuel. Ah, tá. Você falou Samuel, não tá na sala, mas é ele que falou. Ele que fez a leitura agora? Não, pode ser que ainda não li. Ah, tá. Então leia. Continua aí, ó. O pai escuta... O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino acompanhou calado. Próximo aí. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secada no varal é o seu amiguinho Juca, e cada pedaço de carvão é um mau pensamento. Endereçado a ele. A ele quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa até o último pedaço. Próximo aí. Depois eu volto para ver como ficou. O menino achou que seria uma brincadeira divertida e pôs as mãos à obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços acertavam o alvo. Uma hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproxima do menino e lhe pergunta: como está se sentindo agora? Estou cansado, mas estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino e fica sem entender a razão daquela brincadeira. Posso ler? pode. Onde o Alice parou? A razão daquela brincadeira e carinhoso lhe fala. Continua daí. Venha comigo até o meu quarto. Quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande espelho onde pode ver seu corpo todo. Pode continuar. Pode. Que susto! Só se conseguir enxergar seus dentes e seus olhinhos. O pai, então, lhe diz eternamente. Continua lendo? Pode continuar. Filho, você viu que a camisa quase não se sujou? Mas olhe só para você. O mal que desejamos aos outros é como lhes que aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, a borra, os resíduos, Professora Alice mandou avisar que ela não está conseguindo entrar na aula de novo. Continua. Finaliza a leitura. Fuligem ficam sempre em nós mesmos. Ok, obrigada. Próximo aí, gente. Nosso dia a dia, ficamos muitas vezes irados com as pessoas que vêm nos ferir. Nos ferem. Que nos ferem. Nossos semelhantes que pegaram contra nós, mas como este pequeno conto tão bem ilustrado, o ódio traz mais consequências e marcas em quem odeia do que quem é odiado. Ou se perdoar de quem te machucou, ou se perdoar a seu semelhante mesmo, que ele não mereça, no final quem sairá ganhando com certeza será você. Certo. Outra pessoa lê. Lê, pode ler. Por isso, cuidado com os seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos,
moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele controla o seu destino. Bem interessante, né, pessoal? Tá parecendo mais uma fábula. Tem uma assim, o tipo, né, lembra muito uma fábula, né, pessoal? Trazendo meio que uma lição de moral no final, Mas né? a fábula ela é mais. Como se fala? Ela é mais curta, né? Eu ia falar outra palavra, mas fugiu agora. Então, mas a fábula, qual é o diferencial da fábula? É que a fábula trabalha com animais. Lembra disso? Esse é o diferencial da fábula. Lembra? Então, não sei se vocês se lembram, lá atrás eu comentei o quê? Que existem 3 tipos, 3 gêneros, que na verdade os 3 têm a mesma coisa, né? O mesmo propósito, que é o quê? Ensinar, orientar, divertir, enfim, que é a fábula, o apólogo e a parábola. Quais são as diferenças desses 3? A fábula trabalha com animais, né? O apólogo, ele vai trabalhar com objetos, tipo lá, né, o príncipe que vira, sei lá, um cachorrão gigante, como é que é o nome? Esqueci. A Bela e a Fera. Não, a Bela e a Fera. Lembra lá do piano, da vassoura, da xícara, lembra lá? Isso seria o quê? Um apólogo, tá? Ele trabalha com objetos. E a parábola lembra muito a questão religiosa mesmo, trabalha com exemplificações de pessoas, né, para ensinar. Os 3 na verdade têm a mesma função, e aqui você vê que embora seja um conto, ele tem uma puxadinha, né, para uma parábola, né, e como você bem ressaltou, ele lembra muito esse gênero fábula, né, que ele vem trazendo aí algumas conclusões sobre o texto analisado, tá? Então vamos lá, galera. Analisando o conto, no texto acima, quais são os personagens, tá? Facinho. Eu coloquei Zeca Zeca e Lucas, sei lá. Quanto é diferente? Eu botei o pai, o filho e o Juca. Pessoal, olha só, pessoal. Um detalhe aqui que eu quero ressaltar para vocês. O personagem é quem participa da história, tá? O Juca, não sei se vocês se recordam, se vocês voltarem lá atrás naqueles PDFs que a gente trabalhou a questão da narrativa, aí eu tenho lá personagens. O personagem principal, que é o protagonista, protagonista e antagonista. Protagonista seria o mocinho, o antagonista seria o vilão, e os personagens secundários, que são aqueles que fazem citações, aqueles que menos aparecem ali. Nesse enredo aqui que temos, a gente só tem 2 personagens, tá? E temos um personagem secundário, que seria o Juca. Então, os personagens efetivamente dessa história são o pai e o filho. Compreenderam? Sim, professora, mas eu coloquei porque humilhou o menino. Sim, mas aqui, como eu falei para vocês, a gente tem que lembrar lá dos elementos da narrativa, tá? Dentro lá desses elementos, né? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, eu tenho o quê? Os personagem. E o personagem, ele é subdividido em personagem, né? Que é o antagonista e o protagonista, e os personagens secundários, tá? A gente tem essas divisões aí dentro dos personagens. E aqui os personagens principais que você vê eles interagindo, né? O diálogo entre eles é entre o pai e o filho. O Juca, na verdade, só é mencionado, ele se colocaria aqui como um personagem secundário. Ou seja... Oi? Desculpa te interromper, mas se exemplo que cai numa prova, aí eu coloco que é o Zeca e o pai, ou, né, se fosse numa prova, então eu colocar vocês. Você poderia colocar o pai e o filho.
porque o Juca ele não aparece aqui. Na verdade, como eu falei para vocês, o Juca ele é mencionado, né? A história aqui em si ocorre porque o Juca, Zeca? Peraí. O Zeca tá chateado com o Juca. Isso, o Zeca tá chateado com o Juca. Mas o enredo aqui, falando nele propriamente, quem são os personagens que participam aqui? É o pai, né, que está interagindo com o Zeca, que é o filho. Compreendeu? Entendi. Então vamos lá. 2. O pai faz uma comparação em relação à sujeira do menino e a uma situação cotidiana. Que situação ele compara? Professora, eu acho que a resposta é errada, mas eu vou lhe falar. As pessoas que querem pagar mal com mal. Você fez uma análise, né? Mas alguém tem alguma resposta? Não, porque acho que eu não entendi isso ainda. Oi? Professor, Pode falar. ele compara... Calma aí, deixa eu pegar uma cadeira. Ele compara o que o Zeca estava fazendo com o menino. Isso, mas o que ele estava fazendo, assim, propriamente dito? Exatamente o que ele estava fazendo? Ele estava julgando o menino por ter humilhado ele. Ele estava desejando o mal, né? Então a ideia é essa, tá, pessoal? O que acontece? A minha resposta é errada. Não que ela esteja errada, mas assim, você fez uma resposta com base na sua compreensão, que foi o quê? Você meio que fez uma moral da história, né? Você sintetizou em uma moral, que é o quê? Qual a comparação que ele faz? Pessoas que pagam o mal com o mal. Oi? No número 3 eu também coloquei assim, tipo... Sem problema, pessoal. Olha só, como eu falei para vocês há muitas aulas atrás, produção textual é justamente isso. Você pode pegar lá aquela resposta pronta do texto, ou você pode fazer a sua análise, que é o mais adequado, né? Você fazer uma análise, você compreender a essência do texto, qual é a informação que ele está te passando, tá? E essa é a história a ideia da interpretação, você interpretar. Já que eu interpreto, né, o que eu consegui captar daquela informação. Mas para quem copiou aí do texto, lá na página 14, o finalzinho, tá? Meu último parágrafo aí, no dia a dia, e aí eu finalizo no início da página 15, você também, quem quiser copiar uma resposta pronta do texto, você pode copiar essa parte aí todinha, tá? Que vem trabalhando o quê? Qual é a ideia aqui? Ele ficou com raiva do menino e começou a desejar mal para ele. E aí o pai mostrou na prática o que acontece com a pessoa que deseja mal para os outros. Ela se suja mais do que a pessoa que você está desejando mal. Essa aqui é a ideia do número 2, né? 3, pessoal. Por que o menino deve ter cuidado com as suas palavras? Porque tudo pode voltar em dobro. Perfeito. Mais alguém? Professora, Oi. a professora mandou... A Alice mandou dizer que ela não tá valendo na hora que você pediu porque a internet dela caiu e ela não tá conseguindo entrar. Tá dando pra ela que a sala tá indisponível. Ok. Vou colocar aqui uma observação para ela. Pessoal, mais alguém respondeu ao número 3? Eu respondi, mas não fez muito sentido. Quer responder de novo? Porque tudo que o menino deseja para o seu amigo volta para ele. Quase a mesma coisa que Karina. Faz sim sentido, não é essa a ideia, gente, do texto? Não é isso que o pai mostrou para ele na prática? Ele conseguiu acertar algumas pedras de carvão na blusa, em compensação ele ficou muito mais sujo, né?
que é justamente essa ideia. Tudo que você deseja para o seu próximo volta muitas vezes mais para você, volta numa proporção maior para você. Essa é a ideia, tá bom? Pessoal, praticando em casa, ficou para casa, tá? Vou compartilhar lá com vocês no grupo Trabalho Integrado, tá? Não faz parte do trabalho essa atividade, mas eu vou compartilhar lá para não encher o grupo aqui do 6º ano, que é trabalhado aí assuntos de aula dos outros professores, tá? Então não se esqueçam de fazer uma resenha. Quando eu terminar aqui, eu vou colocar aqui algumas orientações aqui lá no grupo, tá? Vocês olhem lá, vou compartilhar o PDF de alguns contos para vocês.